Essa noite nós queremos falar sobre algo muito importante. Nós falamos sobre tantos assuntos que são assuntos que nos inspiram, que nos ensinam, que nos instruem, mas existem alguns assuntos que nós falamos, que eles são assuntos base, assuntos que nos deixam, que vão sustentar nossa forma de pensar, que vão sustentar nossa forma de agir. Há 2 semanas atrás, quando eu ministrei sobre perdão, eu já falei sobre perdão muitas vezes, mas aquilo que nós falamos 2 semanas atrás é a base de que para um cristão viver sem mágoa, um cristão viver sem ofensa, porque você começa a construir seu pensamento a respeito de perdão numa base sólida. E o que nós vamos falar aqui nessa noite também é um desses assuntos que serve de base para a nossa vida cristã, de como nós vamos viver e como nós vamos enxergar o que Jesus fez por nós. O tema da ministração dessa noite é resolvidos. E nós vamos falar sobre o que Jesus veio resolver. Talvez você tenha pensado nisso algumas vezes. O que Jesus veio resolver? Será que Jesus veio? Será que a vinda de Jesus foi para que você tivesse uma família saudável, uma família feliz? Será que Jesus veio para que você tivesse prosperidade financeira? Será que Jesus veio? Será que Jesus morreu? Será que a obra de Jesus é para que as suas emoções sejam estáveis? Talvez você pense nisso. Por que Jesus veio? Qual é o propósito de eu estar aqui? Qual é o propósito de eu render a minha vida a Jesus? Será que o propósito central de Jesus é restaurar as famílias? E tudo isso, todos esses assuntos são assuntos extremamente importantes. Mas se nós não entendermos o porquê Jesus veio, e nós nos concentrarmos em assuntos periféricos, nós podemos perder o verdadeiro sentido da vinda de Jesus e o que Ele quer resolver em nós. Só para mim aprofundar um pouco mais a minha provocação sobre o porquê Jesus veio, o que Jesus veio resolver. A vida toda eu trabalhei com carro. A vida toda, desde criança, eu estou dentro de uma oficina, ajudando, ou eu estou ajudando, ou estou desamassando, ou estou ensinando alguém a desamassar. Essa é a minha vida toda. E nunca um cliente, eu acho que nós temos aqui um grande amigo, o Sidão também, a vida toda trabalhando com isso. Sidão, nunca ninguém chegou na nossa oficina pedindo para a gente, assim, o carro amassado, a pessoa chega e diz assim, tem como você polir esse amassado, para esse amassado ficar mais bonito? Eu acho que nunca aconteceu com você, comigo também não. A pessoa chegar e falar, olha, esse amassado aqui está na horizontal, eu queria que você fizesse 2 aqui na vertical para combinar, porque do jeito que está feio. Ninguém quer melhorar o estragado. Todo mundo que vai em uma oficina quer que o amassado seja resolvido, que ele saia dali e que volte ao estado original. Quando nós começamos a nos aproximar de Jesus, e nós começamos a nos confundir sobre o que Jesus veio resolver, nós podemos ficar ali orbitando em volta dele, sem entender o propósito central, e no dia mau, no dia onde a sua fé for testada, no dia onde você for provado, você pode não suportar, porque a estrutura de sua fé está sedimentada em cima de uma estrutura falha. Entender o que Jesus veio resolver, nos dá segurança para o dia mau. Jesus, em João capítulo 10, verso 10, ele está confrontando os falsos profetas, os falsos líderes. Esses falsos líderes, eles estavam a vida toda ensinando a nação de Israel, mas eles estavam corrompendo o propósito da lei do Senhor. Então Jesus vai dizer que os mercenários, eles não dão a vida pelas ovelhas. Quando eles veem o lobo vindo, os mercenários fogem. E quando ele está nesse contexto, ele vai dizer, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. O contexto ali não é nem o contexto de Satanás. O texto está falando de falsos líderes. E ele vai dizer, ele veio para roubar, matar e destruir. E quando Jesus fala de si mesmo, ele vai dizer, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância é um conceito muito abrangente. É muito abrangente. O que é vida abundante? Nós poderíamos dizer que vida abundante é não ter doença. Poderíamos dizer que vida abundante é não ter falta de nada. Podemos dizer que vida abundante é ter as emoções curadas. Podemos dizer que vida abundante é ter uma família maravilhosa. É verdade, o termo vida abundante, ele é amplo. Mas o que Jesus estava falando, porque nós podemos perder o verdadeiro sentido ao ficarmos nos concentrando nos assuntos periféricos e não entendermos o tema central. Jesus
veio para nos dar vida, porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Eu quero ler com você o que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Éfeso, no capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, para nós entendermos o que Jesus veio resolver. O texto diz: vocês estavam mortos nas suas transgressões e em seus pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Antes todos também vivíamos como eles, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa e realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então, se você parar para pensar no texto, primeira coisa, qual era a nossa condição? A nossa condição era a condição de mortos. Uma pessoa sem Jesus está morto. Agora, quando nós falamos sobre morte, a maioria de nós pensa em aniquilação. Quando Deus diz a Adão que se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele certamente morreria, e ele não morre dentro daquilo que entendemos ser a morte, quando ele come, nós temos que entender o que Deus estava ensinando e comunicando a respeito da morte. A morte é a separação. Todas as vezes que a Bíblia fala de morte, ela fala de algo que está separado. Então, sem Jesus, todos nós estávamos separados da vida de Deus. Ou seja, Deus criou o homem para viver conectado com Ele. Deus criou o homem para viver em sintonia com Ele. E o homem, ao pecar, ele se desconecta. E ele começa a viver por si mesmo, distante de Deus, passando a morrer diariamente em seu corpo, mas imediatamente em teu espírito. O homem passa a ser escravo de seus maus desejos. Ele não consegue negar-se a si mesmo aquilo que ele quer, mesmo sabendo que sua vontade é uma vontade corrompida. Uma vez eu fui pregar em uma igreja muito tradicional, eu muito novo, e eu queria provocar aqueles irmãos, então eu comecei a dizer: irmãos, o crente pode se prostituir, o crente pode se embriagar, o crente pode se drogar, o crente pode ter mais do que uma mulher. E aí, quando eu percebi, quase que o pastor estava tomando o microfone da minha mão. Eu falei: calma, deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer aqui, senão daqui a pouco vão me expulsar daqui. Eu falei: mas o crente não faz, o nascido de novo não faz, porque ele é liberto para dizer não para estas coisas, porque o adúltero, ele tem que adulterar, o drogado tem que se drogar, o viciado em álcool tem que se embriagar, porque ele é escravo de seus maus desejos. Nós podemos todas essas coisas, mas somos livres em Deus para dizer não a todas elas. Livre não é o homem que tem mais do que uma mulher. Livre é o homem que, podendo ter mais do que uma mulher, decide ter uma só. Livre não é a pessoa que fica embriagado todas as noites. Livre é quem sabe onde vende, sabe onde compra, tem condições de comprar e consegue dizer não para todas essas coisas. Mas sem Jesus éramos escravos de nossos maus desejos. Uma vez mortos, separados de Deus, uma vez escravos de nossos maus desejos, estávamos todos condenados à ira eterna. Todos nós caminhando para o inferno, porque estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. O que Jesus fez por nós? O que Jesus resolveu? Quando nós encontramos Jesus, Ele nos reconectou com Deus. E a partir de agora nós estamos ligados a Deus e nós estamos conectados a Ele, podendo receber diretamente do Senhor.
Você que nasceu de novo, você está conectado com Deus, você está ligado a Ele, você pode receber vida dEle, você pode receber a voz dEle, você pode receber a direção dEle, você pode receber o amor dEle, porque Jesus te reconectou com Deus, Ele te deu vida. Jesus te libertou dos teus maus desejos, ou seja, você só pode dizer não aos seus desejos pecaminosos, porque a graça de Jesus, a mesma graça que te salvou, é a graça que te capacita para dizer não para aquilo que você sabe que é pecado. Tendo te dado vida, tendo te libertado, Jesus te deu esperança de vida eterna. Um dia você vai se encontrar com Jesus, você vai olhar para Ele, e não vai haver um dedo de condenação, não vai haver uma cadeira de réu para você, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Senhor te salvou, Ele te preparou para Ele, para viver eternamente com Ele, livre de suas dores, livre de suas enfermidades, livre de toda a condenação, de todo o mal, de toda a dificuldade do corpo. Ele te preparou um corpo restaurado, revigorado, para viver eternamente com Ele, no plano dEle. Essa semana eu estava vendo uma história de uma mulher que já faleceu. Ela foi uma das maiores compositoras do inário cristão, e ela, depois de 80 anos, depois de ter composto várias e várias canções que foram boas, canções maravilhosas que marcaram a igreja do Senhor Jesus, uma pessoa perguntando, questionando sobre a vida dela, porque ela era cega, ela fez tudo isso não tendo visão. Então perguntaram para ela: se você pudesse ter sua visão restaurada agora, você desejaria ser curada? E depois de 80 anos vivendo cega, a pessoa que perguntou, esperou talvez que ela dissesse: claro que eu quero ver o rosto dos meus filhos, eu quero ver o rosto dos meus netos, eu quero poder ver a cor do mar, eu quero poder ver a cor do céu, eu quero ver como a terra é, eu quero ver como é o amarelo, eu quero ver como é o azul, eu não sei. Mas para a surpresa do homem que perguntou, ela disse: jamais, eu não quero ver. E ele perguntou: como assim você não quer ver? Ela falou: eu passei 80 anos cega, a primeira coisa que eu quero ver é o rosto de Jesus, a primeira coisa que eu quero ver é Jesus olhando para mim, eu vou viver eternamente podendo olhar para Ele. Você acha que eu quero ver alguma coisa aqui? Eu quero estrear os meus olhos olhando para aquele que me salvou. Ele nos deu vida, Ele nos libertou, e Ele nos deu esperança de vida eterna. E como que Ele fez isso? Como isso aconteceu? Isso aconteceu por sua graça e sua misericórdia. Nenhum de nós é merecedor da salvação. Nenhum de nós vivíamos melhor do que o outro para dizer: eu fui alcançado, porque sabe, eu tinha até uma vida bacana. Essa semana eu vi um pastor dizer uma grande heresia, um pastor que já adotou a teologia liberal. Ele está dizendo: olha, tem muitas pessoas que já são boas sem Jesus, e assim, elas podem conhecer Jesus porque é um privilégio, mas elas nem precisariam, porque elas já vivem boas demais. Esse tipo de heresia vai surgindo pela mal compreensão do Evangelho. Um pastor amigo meu, uma vez colocou uma frase na internet dizendo: hoje à noite vou fazer um vídeo, e a pergunta é: a salvação é gratuita? E eu pensei, ele era um homem muito inteligente, eu pensei, ele vai fazer uma chamada, ele vai dizer: não, a salvação é de graça para nós, mas ela custou tudo para Jesus, alguma coisa desse tipo. Então chegou a hora do vídeo, e quando ele fez o vídeo, ele colocou assim: a salvação custa tudo que você tem. Até aí eu falei, vamos ver a explicação. E ele disse: imagine você que tem uma dívida de 1 milhão, e você só tem R$1 para pagar, e então você paga com esse único R$1 que pode, ou seja, é insuficiente. Então vem Deus e entra com o que falta, e as pessoas: uau, a salvação me custou tudo, era insuficiente. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: da onde é que ele tirou isso? A Bíblia diz que os nossos atos de justiça são como o trapo da imundícia diante do Senhor. Você sabe o que isso quer dizer? Você sabe o que é o trapo da imundícia? O trapo da imundícia, o que era chamado de trapo da imundícia? Era o pano usado para cobrir o período menstrual da mulher. Num tempo onde nós não tínhamos toda a tecnologia que temos, nem chuveiro dentro de casa, a mulher passava todo o seu período menstrual sem poder sair de casa, com um pano cobrindo todo o seu fluxo. No final do fluxo ela jogava aquele pano fora, porque aquele pano estava podre.
Deus diz que os nossos atos bons, diante da bondade, da misericórdia, da santidade dele, são como os trapos da imundícia. Não há nada que você faça que tenha cooperado 1 centavo para a sua salvação. Você é agente passivo, foi Jesus que te salvou. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos. Ele nos salvou porque Ele é bom, Ele é misericordioso. E deixa eu te dizer, para que é bom saber isso? Porque se Ele me salvou, quando eu estava perdido nos meus delitos e pecados, Ele não irá te abandonar agora, Ele não irá te rejeitar agora. Você não precisa ficar com medo, vivendo uma fé cristã, tentando conquistar o amor de Deus. Jesus já conquistou isso para você, gratuitamente. Deixa eu dizer algo para você muito importante. Eu encontro pessoas fazendo coisas boas por motivos errados. Pessoas que jejuam por motivos errados, pessoas que oram por motivos errados, pessoas que vêm à igreja por motivos errados. Elas querem conquistar de algum jeito a aprovação de Deus, talvez porque tiveram um problema com seus pais terrenos. Talvez porque seus pais terrenos eram homens que nunca aprovavam, nunca elogiavam, nunca diziam que eles estavam bem. Então você chega diante de Deus e você pega esse padrão de relacionamento doentio e transfere para Deus. Então você começa a orar muito porque você quer conquistar a atenção de Deus. Você começa a ler muito a Bíblia porque você quer conquistar a atenção de Deus. Deixa eu dizer, você tem que vir à igreja, você tem que orar, você tem que jejuar. Nada disso porque você quer a atenção de Deus, porque a atenção dele, os olhos dele já estão atentos a você. Ele te conhece, o seu nome está escrito nas palmas de suas mãos. Ele olha para lá, Ele sabe quem você é, Ele conhece você, Ele te amou quando você estava no seu pior dia de pecado. Faça todas essas coisas porque você é filho amado, você tem a identidade, o DNA dEle, você é filho dEle, e você não precisaria fazer nada, você nem pode fazer nada para ser mais amado, e muito menos para ser menos amado. O amor dEle é pleno, completo por você, por sua graça e por sua própria decisão. Você consegue aceitar isso? Tudo para você às vezes é tão difícil, que aceitar a salvação pela graça parece algo muito complicado. Saber que a graça de Deus te alcançou porque Ele tomou uma decisão de te amar e te salvar. Então isso aconteceu pela graça. E como nós estamos agora, isso é muito importante, nós estamos agora, segundo a carne, crucificados com Cristo. E segundo o corpo, ou seja, o físico, nós estamos vivendo a nossa vida aqui pela fé que temos no Filho de Deus. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 2, verso 19 e verso 20, ele vai dizer: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne hoje, ele fala corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Carne e corpo são duas coisas diferentes. Corpo é importante, o corpo é importante. Por que ele é importante? Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que nós devemos nos manter irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até a vinda do Senhor. Um dia Jesus irá ressuscitar o nosso corpo, e vai revestir o que é mortal de imortalidade, o que é corrupto de incorruptibilidade. Um dia isso tudo que existe aqui será aperfeiçoado, mas não será rejeitado. Um dia o Senhor nos ressuscitará. A Bíblia diz que o mar terá que dar conta dos seus mortos, a terra terá que dar conta dos seus mortos, ou seja, todos os nossos corpos, mesmo que tenhamos morrido há muitos anos, ele será ressuscitado e será restaurado. Ou seja, o corpo é importante para Deus. A criação é importante para Deus por muito tempo. Demonizaram a criação e as coisas que são visíveis, mas elas são boas. O que é ruim? É a carne. E o que é carne? A carne é nossa inclinação para o mal, e isso precisa estar crucificado. E como isso acontece na prática? Na prática, manter a nossa carne crucificada é reconhecer os padrões que são totalmente ligados ao pecado. Você pode ver a lista das obras da carne em Gálatas capítulo 5, ele vai falar sobre muitas características das obras da carne. Mas quando você percebe que algo que pertence à sua velha natureza está se manifestando, você precisa rejeitá-la e não justificá-la. Como isso acontece? Eu estou muito nervoso. Mas é porque eu sou sanguíneo. Mas você é muito estressado. É que eu sou de Áries. Mas você é muito explosivo. É porque eu tenho sangue de italiano na veia. No caso da minha família, nós somos espanhóis. Irmão, você sabe como que faz para colocar 15 espanhóis dentro de um Fusca? Sabe? Como que faz para colocar 15 espanhóis dentro de um Fusquinha assim? Uns 20, vamos falar 20. Sabe como que faz para colocar 20 espanhóis dentro de um Fusca? É só dizer que não cabe. Pensa num povo teimoso. Ele vai se quebrar todo, ele vai se encaixar todo ali dentro. E está cheio de cristão usando justificativas para manter a sua carne fora da cruz. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, mas você concorda comigo que signo faz sentido?
Aí eu falei, é mesmo? Fui dando corda, é mesmo? É, porque para pensar, fulano, pessoas que são assim, desse signo são assim, pessoas que são daquele signo são assim. Aí eu falei assim, interessante, e quando você for fazer seu mapa astral, qual data de nascimento você vai usar? A sua data de nascimento biológico ou o seu novo nascimento em Cristo Jesus? Porque em Cristo Jesus as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, nós temos uma nova natureza, nós somos nascidos de novo, uma nova identidade, as coisas velhas já se pertencem às coisas do passado. Então como nós mantemos crucificado a nossa carne? É parando de dar vazão a ela. Está errado, pede perdão. Está errando, se arrepende. Está machucando os outros com o seu jeito de ser, vai para a cruz, pede ajuda e fala, Senhor, isso pertence à minha velha natureza, não pode mais estar presente no meu dia, não pode estar mais presente nas minhas atitudes agora. Eu mantenho a minha carne crucificada quando eu paro de acariciá-la e começo a negá-la. E dizer, isso não pode continuar existindo na minha vida, porque eu nasci de novo, eu tenho uma nova natureza, o Espírito Santo habita em mim, e eu posso ser como Jesus foi, eu posso ser manso, eu posso ser tranquilo, eu posso ser perdoador, eu posso ser paciente, eu posso ser longânimo, porque o Espírito habita em mim, e Ele frutifica através de mim. Então, segundo a carne, estamos crucificados, segundo o corpo, temos um novo estilo de vida, vivemos segundo a fé que temos em Cristo Jesus. E deixa eu dizer algo para você muito importante, é aqui que entra os benefícios de ter nascido de novo, porque eu disse no início, Jesus veio para me dar um casamento bom. Quando Jesus morreu na cruz, o propósito dele era salvar o meu casamento? Não. Quando Jesus morreu na cruz, o propósito era me fazer um homem próspero? Não. Quando Jesus morreu na cruz, o propósito dele era me trazer saúde? Não. Mas quando eu nasço de novo, eu sou preparado para toda a boa obra, e então eu sou capaz de viver como um homem bom, e ter uma família maravilhosa, cuidar da minha saúde, aplicar fé para que a minha saúde seja uma saúde incrível, para ter prosperidade financeira, não porque esse é o propósito da cruz, mas porque eu fui salvo para as boas obras. E quando nós falamos de boas obras, nós temos uma visão limitada de boas obras, e nós pensamos em caridade somente. Fazer caridade é sim boas obras, e um cristão precisa ser o mais caridoso de todos, porque ele foi salvo para boas obras, mas boas obras também fala de boas ações, de boas atitudes. Então um cristão que nasceu de novo, ele precisa construir com sua esposa o melhor casamento de todos, ele precisa construir o melhor negócio de todos. Mas deixa eu dizer, por que eu digo que não é o propósito central? Porque a teologia da prosperidade diz para as pessoas que se ela não for próspera, ela não tem Deus. E eu conheço muito cristão salvo, nascido de novo, que vai morar no céu eternamente, e que ainda não conseguiu romper financeiramente, porque isso é um processo de transformação de mente, que pode durar às vezes mais do que uma geração. Paulo diz aos Romanos capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muitas áreas da sua vida que você pode não viver um sucesso, porque você não está disposto a ser transformado no nível que precisa ser para viver aquilo daquela maneira. Talvez você não esteja pronto para viver uma transformação tão grande na sua forma de pensar dinheiro e negócio. Talvez você não esteja pronto para viver uma transformação tão profunda no seu modo de lidar com sua esposa. Talvez você nasceu num lar tão complicado nos relacionamentos, que você não teve instrução nenhuma. Você nasceu de novo, você vai ser salvo, mas se você não começar a aprender os princípios sobre isso e submeter a uma transformação radical, talvez você nunca desfrute. Dá para desfrutar? Dá. Se você entrar radicalmente no processo de arrependimento e transformação, querendo mudar todas as áreas de sua vida. Irmão, eu sou fominha. Eu disse que eu vou morrer, eu vou gastar, quando eu morrer eu vou ter gasto tudo, não vai ter energia, não vai ter nada que eu não vou ter gasto, porque eu sei que eu preciso ser transformado. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completá-la até o dia de sua volta. A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando, brilhando até se tornar dia perfeito. A vida do cristão precisa ser uma vida de transformação diária e completa. Jesus morreu para nos salvar, nos livrar da condenação eterna, nos livrar de nós mesmos. E a partir disso você pode ver muitas coisas maravilhosas, mas entendendo que o propósito de Jesus é resolver você. E uma vez resolvido, você pode resolver problemas. Porque às vezes nós buscamos Jesus só para Ele resolver problemas. Jesus resolve problemas, irmãos? Ele resolve problemas. Extraordinariamente, mas ordinariamente Ele resolve pessoas. Não se esqueça disso.
Jesus extraordinariamente resolve problemas, mas ordinariamente Ele resolve pessoas, e pessoas resolvidas resolvem problemas. Ou seja, você precisa ser resolvido pelo Senhor para ter condições de lidar com os seus problemas. Deixa eu dizer algo muito bacana. Por que nós precisamos ser libertos? A nossa vontade foi corrompida. A nossa forma de ver a vida foi corrompida. Nossos desejos estão corrompidos. Nós queremos mal. Nós escolhemos mal. Nós tomamos péssimas decisões. A maioria das pessoas estão vivendo dias tristes hoje porque tomaram péssimas decisões. E eles tomaram uma decisão ruim para corrigir outra decisão ruim, aí eles tomam outra decisão ruim para corrigir outra decisão ruim, e de decisão ruim em decisão ruim, eles vão condenando sua vida a uma tristeza eterna. Ou seja, a nossa vontade, a nossa capacidade de escolher está totalmente corrompida. Pessoas saem de um casamento infeliz e escolhem pessoas com os mesmos traços do outro que lhe fez infeliz, e depois escolhe outro igual. Totalmente corrompido no seu jeito de escolher, porque pessoas mal resolvidas continuam estragando suas próprias vidas. Porque então precisamos ser libertos de nós mesmos, porque nós temos o péssimo hábito de decidir mal. Então qual é o meu conselho para hoje? E aqui eu já vou caminhando para o final dessa mensagem. Conselho para você hoje, se você está aqui, e você ainda não entregou a vida para Jesus, como Senhor de sua vida, ou seja, ainda você não desfrutou da vida em Cristo, da libertação de você mesmo, e da certeza de vida eterna, eu quero te fazer um desafio. Pegue todas as suas demandas que te trouxeram aqui, porque tem uma frase, que a gente fala e repete ela, e a gente nem pensa em algumas frases que a gente fala. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu essa frase? Eu nunca vi alguém que veio pelo amor, irmão. Todo mundo veio por dor. A dor é diferente. Às vezes é um vazio. Nunca vi ninguém dizer assim, cara, minha vida está incrível, eu vou para a igreja. Nossa, está muito bom, está tudo certo, eu estou feliz demais, estou vivendo o melhor momento da minha vida, está dando tudo certo, estou prosperando, minha casa está boa, eu estou feliz, eu vou lá para a igreja porque a igreja deve estar precisando de mim. Irmão, eu nunca vi, você já viu alguém assim? Pode até falar, se a pessoa for muito arrogante, mas duvido que por dentro ela esteja assim. Ninguém busca Jesus porque está tudo bem. Todo mundo está com dor em algum nível. Qual que é o meu conselho para você? Pegue suas demandas, todas elas são legítimas. Coloque as suas demandas de lado e fala para Jesus. Se o Senhor resolver as minhas demandas, eu sei que amanhã eu vou fazer elas acontecerem tudo de novo. Jesus disse para aquela mulher ali, aquela mulher samaritana, se eu te der dessa água, você volta a ter sede de novo. Se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede. Se você chegar e Jesus resolver seu casamento, se Jesus resolver suas finanças, mas Ele não te resolver, você vai estragar tudo de novo e vai ter novas demandas amanhã. Você está entendendo? Então coloca as suas demandas de lado e fala, Jesus me resolve, eu preciso ser resolvido, eu preciso ser salvo de mim mesmo, me liberta das minhas próprias vontades, me livra da condenação e da culpa, me livre, Senhor Jesus, desse mal que me domina, desse mal que me abraça, que me assedia e que não me deixa caminhar para frente jamais. Senhor, me liberta, me salva, me perdoe dos meus pecados. Eu já contei para vocês o meu testemunho de conversão. Eu nasci na igreja, fui criado na igreja como aquele menino que vinha nas escolas dominical, era o primeiro a sentar na fila da igreja, era o primeiro a responder as perguntas, mas no meio da minha adolescência para lá, eu me perdi. Eu nunca deixei de ir para a igreja, mas eu era uma pessoa que naquele momento eu era uma pessoa condenada ao inferno, porque o meu coração, os meus desejos eram dominados pela carne. E então, aos 17 anos, eu senti sobre mim todo o peso dos meus pecados. E eu pedi para Jesus, eu preciso, Senhor, eu preciso de Ti, eu não consigo sozinho, me salva. E eu comecei a clamar ao Senhor por salvação. E o Senhor transformou o meu caráter, Ele me transformou de dentro para fora. E nunca mais eu fui a mesma pessoa. Então se você está aqui nesta noite, na hora que os irmãos estiverem aqui orando, venha correndo e diga assim, ora por mim. Eu quero que o Senhor me resolva. Eu sei que eu sou uma máquina de estragar vidas. Eu sei que eu sou perito em destruir minha própria vida e das pessoas que estão ao meu lado. Eu destruo as minhas emoções, eu faço planos errados, eu tomo decisões erradas e eu não consigo. Eu sei que eu errei, mas eu vou fazer de novo.
Então se você está aqui nessa condição, o meu conselho é: se arrependa nessa noite e deixa Jesus tomar o senhorio de sua vida. Entenda de uma vez por todas que você dirige mal, sai do banco do motorista, passa para o do passageiro e deixa Jesus governar a sua história. Mas se você já está aqui, já tomou essa decisão, o meu conselho para você é: saiba, as suas vontades sem Jesus são vontades corrompidas. Entregue suas vontades ao Senhor. Eu estava esse final de semana passado, eu estava na França, eu estava junto com um amigo, eu queria conhecer um pouco melhor a igreja dele, eles são cristãos também. E eu comecei a conversar com ele, eu já sabia que existia um modo diferente de olhar relacionamentos na igreja dele, e eu perguntei: aqui na sua igreja, como que os jovens se relacionam? Como eles se conhecem? Como um pede o outro em namoro? Ele falou: não, aqui na nossa igreja, jovem nenhum pede o outro em namoro. Eu falei: é mesmo? E eu falei: por quê? Ele falou: não, aqui o menino nem pode conversar com menina. Eu falei: meu Deus, eu já sabia que tinha uma coisa meio estranha. Eu falei: mas e aí, como funciona? Ele falou: não, o menino ora lá, a menina ora cá, e aí os dois conversam com sua liderança e Deus responde. Muitos deles só se conversam no dia que eles se casam. Eu falei: eita, tem que confiar demais, hein, irmão, no pastor para um negócio desse, hein? Eu ia fazer uma bagunça só aqui. Eu ia fazer uma bagunça só, se fosse assim. Você acha que você ia conhecer sua mulher no dia do casamento? E eu falei: mas por quê? Aí ele falou: não, porque a vontade do homem está corrompida. E nesse sentido ele estava certo. Mas eu disse para ele: deixa eu dizer algo, eu não creio como você, porque uma vez nascido de novo, o Senhor trabalha a nossa vontade. E eu falei para ele desse texto de Filipenses capítulo 2, verso 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, mas muito mais na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle. Deixa eu dizer, a sua oração tem que ser: Senhor, alinha a minha vontade à sua vontade. Jesus ensina-nos a orar assim: seja feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Queridos, a minha oração nesses dias tem sido essa. Quando eu me ponho de joelhos diante do Senhor, é: Senhor, cativa a minha vontade. Eu não quero querer nada que o Senhor não queira, e nem quero repudiar nada que o Senhor deseja. Me torne totalmente quebrado diante da tua vontade. O conceito de quebrantado é isso. A Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado. O conceito de quebrantado é justamente isso. Quando o escritor diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, a ideia ali é a ideia de um animal. Os cavalos, quando iam para a guerra, eles precisavam ser quebrantados antes de ir para a guerra. Por quê? Para eles não recuarem diante das trincheiras. Eles irem aonde o seu dono mandava ele ir, mesmo que custasse a morte. E aí a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, que vai aonde Deus quer, nem que isso lhe custe sua própria vida. Deixa eu dizer algo para você: durante minha vida toda eu aprendi sobre renúncia como um conceito negativo. Chegou um tempo da minha adolescência que eu tinha medo de falar de renúncia, porque eu pensava em Deus mais ou menos assim: tudo que eu amar Deus vai pedir. Porque Abraão gostou muito de Isaac e Deus mandou sacrificar Isaac. Eu falei: eu acho que se eu gostar de uma moça, Deus vai pedir para me largar dela. Se eu quiser muito uma coisa, Deus vai falar, porque a impressão é que Deus queria boicotar todos os meus bons planos. Mas depois, com o tempo, eu aprendi que o conceito de renúncia diante de Deus não é um conceito negativo, é um conceito positivo. É quando alguém imaturo passa seu poder de decisão para um Deus todo-poderoso. Quando alguém que só decide mal começa a acreditar muito mais na voz de Deus do que na voz do seu próprio coração. Porque quando alguém te diz: escuta teu coração, essa voz não vem de Deus, porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso mais do que qualquer coisa. O conselho para você não é ouça o teu coração, é ouça a voz de Deus, para que você comece a submeter a tua vontade à vontade dEle, e para que você possa viver segundo a vontade dEle e desfrutar das bênçãos de uma vida assim. Então a minha oração por você e o meu conselho para você hoje: se você já nasceu de novo, comece a humilhar a tua própria vontade e dizer: Senhor, eu não quero mais ser como um filho que fica o tempo todo te pedindo coisas para ouvir não. Eu quero ser um filho que pensa como o Senhor pensa, que olha para onde o Senhor olha, que quer o que o Senhor quer, para que nós possamos estar alinhados. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós orarmos segundo a sua vontade, receberemos tudo. Ou seja, você pode receber tudo, desde que você consiga entender que você está querendo conforme Ele quer, desejando conforme Ele deseja. Então submeta a tua vontade a Ele, porque entendendo que a sua vontade originalmente está danificada. E assim você poderá viver como alguém resolvido. Amém, queridos? Quero te convidar a ficar em pé nesta noite.
Enquanto nossos irmãos cantam, eu quero muito te encorajar a fazer sua oração. Eu não sei em qual grupo você está. Talvez você está no grupo que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus, ou se afastou dele e anda tomando as suas próprias decisões. Peça para o Senhor ajuda, fala: Senhor, eu quero viver uma vida diferente, eu quero ser resolvido. Eu coloco as minhas demandas de lado, porque eu sei que se o Senhor resolver as minhas demandas, amanhã eu criarei novas demandas. Resolva o meu coração, Senhor. Me resolva. Perdoe-me dos meus pecados, eu me arrependo. Fala isso ao Senhor. Confesse os seus pecados diante dele e fale: Senhor, eu tomei decisões erradas durante toda a minha vida. E hoje o meu estado emocional, o estado do meu casamento, o estado da minha vida, o estado da minha família é resultado das minhas péssimas decisões, do meu péssimo hábito de estragar tudo. Mas se você já tomou a decisão, eu quero muito que você olhe e fale: Senhor, eu não quero viver mais como alguém que fica guerreando contra o Senhor, lutando contra o Senhor. Eu quero que a minha vontade esteja alinhada à tua vontade. Comece a fazer a sua oração. Faça a sua oração. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Aleluia. Ó Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, e logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Oh, Jesus, eu te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar, e logo as lágrimas seus olhos vêm olhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar. Aleluia. Jesus está aqui, amém, queridos? Você consegue sentir a presença dele?
E quando Jesus está, há socorro. Quando Jesus está, há transformação. Quando Jesus está, há esperança de transformação. Talvez você esteja vivendo uma vida toda buscando solucionar problemas. E você soluciona um problema aqui, cria outro lá. E soluciona outro aqui, cria outro lá. E não há fim. Não há fim, não há solução definitiva. Parece que não. Porque você está buscando uma solução que é paliativa e não é resolutiva. A solução resolutiva é pedir ao Senhor: me resolva, eu preciso ser resolvido por Ti. Eu quero convidar todos os líderes a vir aqui à frente. Nós queremos muito servir você. Nós vamos terminar essa reunião, mas antes de terminar essa reunião, nós vamos dar a oportunidade para você que precisa de ajuda, sair do seu lugar e dizer assim: olha, eu preciso. Talvez você precise entregar a sua vida a Jesus. Talvez você não fez isso ainda. Você está aqui por um só objetivo: resolver um problema específico. E acredite, Deus está preocupado com essa questão. Ele não te ignora, Ele não te ignora. Ele não está alheio ao seu sofrimento, à sua dor. Mas acredite em mim, resolver o seu problema não é a solução é te resolver. É sair daqui dizendo: eu sou uma nova criatura, meus pensamentos mudaram, meus desejos foram redimidos, minha forma de ver o mundo foi transformada, porque Jesus me transformou. Talvez você esteja aqui hoje, você já nasceu de novo, mas você continua insistindo em apresentar a Deus os seus pedidos como se você entendesse como as coisas se resolvem. Não tem problema pedir coisas ao Senhor, mas é muito mais sábio dizer: Senhor, me ensina a pedir. Já faz alguns anos que a minha oração tem sido: Senhor, me ensina a viver, eu preciso aprender a viver. Não existe uma escola da vida. A vida é a melhor escola da vida, mas Deus é o dono da vida. Ele pode me ensinar a viver, para que eu possa passar pela vida desfrutando dela e não precisando esperar chegar na minha última idade para dizer: agora eu entendi. É muito tarde, eu quero entender agora, porque eu quero viver uma vida incrível na presença de Jesus, sabendo que Ele me conduz. Quem que quer ser conduzido pelo Senhor? Eu vou orar por você, e depois que eu orar por você, nós vamos estar encerrando essa reunião. Mas eu quero muito que você saia do seu lugar, se você precisa de ajuda, e venha aqui dizendo: eu preciso de ajuda, ore por mim, para que as minhas vontades sejam redimidas. Hoje de manhã eu estava em Sorocaba ministrando, e quando eu terminei de ministrar, os líderes todos estavam orando, e eu passei por uma pessoa, e ela falou assim: o senhor pode orar por mim? E eu fiz a pergunta: você quer que eu ore por algo específico? Ela falou: quero, que Deus me resolva. Eu preciso ser resolvida pelo Senhor. Então que o Senhor te resolva nesta noite, para que resolvido você aprenda a resolver problemas. Amém? Senhor, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado por sua presença neste lugar. Muito obrigado porque o Senhor tem nos dado vida, e vida em abundância. Nós temos a abundância do Senhor, nós temos a sua plenitude. Somos capazes de viver, Jesus, uma vida incrível, porque nós nascemos de novo e as nossas vontades foram submetidas à tua vontade, Senhor. Nós nos rendemos a ti de maneira profunda e te pedimos: governa a nossa vida. Nós queremos entregar o governo de nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Sua semana seja maravilhosa, cheia da presença de Jesus, e que você não vá embora, se você precisa de ajuda, sem receber oração. Deus abençoe.